Muito bem. Chico Holanda, seu comentário, Chico. Olha, quando a gente vê... Bem, eu sou acostumado a chamar aqui o presidente de mentiroso e vou continuar repetindo. Se nós pegarmos 2003 a 2006, foi o primeiro mandato dele, tá? O juro do BNDES, que é quem empresta dinheiro para comprar esse equipamento, foi de 12%, no final de 2006 chegou a 9%. No segundo mandato dele, no último ano de 2010, chegou a 6% o juro do tratamento do BNDES. Isso aí é só qualquer pessoa que quiser confirmar a minha fala, entre lá, www.bnds, que vai ver, lá tem toda os juros desde quando foi posto em histórico. Se nós vamos ver, o menor juro do BNDES foi em 2019, 2020 e 2021. Quem era o presidente chegou em 21 a 4,39%. Foi o menor juro histórico desde 2002 até 2023, 4,39%. Isso aí que eu estou falando é só confirmar, não precisa acreditar na minha fala e vai verificar o que eu estou dizendo. Então o presidente vem falar que é 2% que era no governo dele, isso é muito cara de pau. Isso é achar que o setor do agronegócio tem o nariz atravessado. Tá? Isso aí é estar gozando com a cara exatamente de quem leva esse país nas costas. Outro ponto, o governo do Lula com a Dilma tiveram 14 anos no poder e não fizeram quase nada de reforma agrária. Durante o governo também do Bolsonaro, foi entregue muito mais título de terra àquelas pessoas que estão lá sobre a terra de que nos 14 anos desse governo da esquerda. Então, por que? Espero que ele faça agora. Espero realmente que isso venha acontecer, que ele faça essa reforma que sempre dizem, né, quando estão na oposição. Quando estão na situação, fica igual a orelha de freira, que dizem que ninguém vê. Ok, Samuel Costa, por favor. Pois bem, o que meu caríssimo antecessor nos disse é o seguinte, que os títulos que foram entregues durante o governo do Bolsonaro foram títulos provisórios e não títulos definitivos. Sem validade nenhuma. Esse título, pessoal, é como se fosse um papel podre. Você pega o fundo do Ipiranga, a qual o IPAM, o Instituto de Previdência e Assistência Médica do município de Porto Velho, em gestões passadas, investiu, e aí investiram lá 200 milhões de reais. A cada ano que passava, ia diminuindo esse quinhão, sei que no final tinha menos de 25 milhões. E várias recomendações do Ministério da Previdência, pedindo para descapitalizar, tirar o dinheiro do fundo e descapitalizar o fundo e guardar o valor remanescente. Isso do fundo 1. É a mesma coisa desse título, né? É um título podre. Não tem validade nenhuma no mundo jurídico. Porque não há o título definitivo da terra. É isso que tem que ser debatido. Agora, fazer politicagem, fazer entrega, né, de títulos provisórios para dizer que trouxe segurança jurídica, faço um desafio a você, que recebeu o título provisório durante o governo do Bolsonaro. Vai em qualquer banco, público ou privado, e tente pegar uma linha de crédito a ti. Agora, eu poderia até concordar com 80% do que o Chico Holanda disse. O que eu não concordo é com aquilo que ele não disse. Durante o governo do Bolsonaro, o pequeno agricultor não teve acesso à linha de crédito. Por exemplo, vamos pegar aqui Rondônia Rural Show, só os 4 anos do governo do Bolsonaro, 22, 21, 20 e 19, transações bilionárias. O pequeno produtor que quisesse comprar uma caminhonete flex, Saveiro, né, qualquer carro, 1.6, picapezinha de médio porte, teve acesso à linha de crédito? Não. O que teve foram os grandes comprando maquinário, arrendando terra degradada pelo meio ambiente, cometendo inúmeros crimes ambientais e com dinheiro do Banco Nacional do Desenvolvimento Sustentável, que deveria ser feito para aquele trabalhador e trabalhadora de boa índole, que não comete crime, esse não teve acesso. Sabe por quê? Porque era cobrado propina aqui no estado de Rondônia, no município de Porto Velho, para que o médio e o grande produtor, para ter acesso à linha de crédito, tinha que contratar o projetista indicado pelo gerente do banco. E aí, a turma da agricultura familiar. Você é da Joana Dark, que não está me assistindo. Você é do Alto, Médio e Baixo Madeira, do distrito do eixo da BR e fora do eixo da BR. A você de Tarilândia, que nos acompanha aí do distrito de Jaci, Paraná. Do município de Jaru. Vamos colocar a mão na consciência. Quem levou luz para o campo, quem fez assentamento, toda essa turma do agronegócio hoje, que é a rota, dizendo que é da direita, são pessoas que vieram do ciclo migratório nos anos 70, 80, 90 e nos inícios dos anos 2000. Está aqui uma pessoa
importante Qual na foi história. o ano, doutor Samuel, qual foi o ano que o juro foi 2% do governo do Lula? Olha, não Se sei- atém ao tema, porque, juro. sabe o que Qual que é, foi o Emerson? ano? É o seguinte, Você ó. está fugindo do tema. É o seguinte, ó, aquele indivíduo que fazia o seu financiamento pagando 5,75, se ele não degradasse sua terra, se ele deixasse guardado os 30% de mata, né, ciliares em pé, esse pagava 2%. Agora o criminoso Doutor não. Samuel, O criminoso não. você não entende Calma, nada dessa não é, parte aí, Chico. doutor. Chico, isso Você aqui não é está com paixão. balela. Chico, isso aqui eu não é entendo. paixão. Não me venha entrar Chico, nessa Chico, retórica de mentira então tá, na minha então frente, vamos fazer o não. seguinte aqui. Não venha mentir na minha frente, então que eu não então. vou permitir deixar. Chico, tá? então tá bom. Isso então. eu entendo. A questão não é permitir, não é permitir. Já que tu entende, me fala aí. Quantas multiculturas nós temos hoje estabelecidas em nosso país? Do pessoal que não planta soja e que não cria gado. Quem teve a linha de crédito para plantar mandioca, produzir farinha, café, qualquer outra cultura que não seja o gado. Quando o tema for esse, eu vou responder. Não, o não tema é, agora, não o tem tema argumento. agora é Deixa eu reforma falar pra você agrária aqui, ó. e é o juro. Tu sabe qual é Tem o tema. Se você não conhece, não tem conhecimento, Você não sabe fique qual- fugindo. sabe qual é o grande você problema? está fugindo, doutor. Vocês sabem Já qual é o grande detém problema? tema. Isso é a esquerda que não tem O conhecimento. grande problema aqui do nosso estado é o seguinte, só vou ser bem franco com vocês e eu posso falar isso porque eu nasci em Porto Velho, sou filho daqui. O presidente Lula pode ser ruim para o estado de Rondônia, para essa turma do agronegócio que ganhou dinheiro na especulação. Para o Brasil ele vai ser bom. Para o município de Porto Velho, onde há concentração de muita gente pobre e vulnerável, ele vai ser bom, sabe por quê? Porque aqui ninguém é latifundiário, ninguém planta soja, a gente não tem 1000 cabeças de gado. Agora é compreensível quando a gente vê pessoas como o Chico, como tantos outros multimilionários, preocupados. Começa a se preocupar, você trabalhador, quando eles começarem a defender o governo. Por favor, Ricardo. O Lula, ele já ofendeu tanto o agronegócio, é só pegar uma fala dele. Ele chamou o agronegócio de fascista, de canalha, de... Enfim, ele não gosta do agronegócio. Agora, falar em titulação, falar em regularização fundiária, o maior programa de regularização fundiária feito no Brasil foi no governo Bolsonaro. Ultrapassou o Michel Temer, juntando o Temer, a Dilma e o Lula. Quantos títulos foram entregues, Ricardo? Aí ele fala, mas foi provisório. Perguntem qual dessas pessoas que receberam esse título supostamente provisório. Quem perdeu? Quem perdeu o seu Mas título? ninguém perde a posse, Ninguém Ricardo. perdeu o seu título. Aí no Nacional Essa ninguém conversa tem fiada, escritura, ninguém perdeu. título provisório, título provisório. Ele fez o maior programa de regularização Que não fundiária serve de nada, da o história título do dele, Brasil. fala. Não serve, Coisa que não ninguém serve. teve coragem de fazer. Coragem? Agora, Tipo em tão pouco Caraca. tempo, com todas as nuances, com todas as circunstâncias desfavoráveis ao governo dele, Ele perdeu. trabalhou. Embora muita gente possa, não, fala, defende. Defendo porque tem dados. Tu ganhou quanto de Se escritura? você defende Lula e acredita nas mentiras dele, eu defendo Bolsonaro porque eu acredito nos números. Números que são colocados, inclusive, pela TV Globo. Então aqui eu discuto números, eu discuto fatos. Quanto título eu não definitivo discuto ele deu? mentiras. Quanto título Eu não definitivo? discuto conversa fiada Não. de um presidente que já tem no DNA a mentira. Se você acredita, continue acreditando nele. Eu acredito na razão, eu acredito em dados, em fatos, situações fáticas, não em mentiras. Então o Bolsonaro realmente alavancou esse país. Michel Temer começou, eu tenho que ser justo. Michel Temer foi um excelente presidente, ele conseguiu aprovar medidas aí para poder alavancar o Brasil, já que ele pegou o país pós-Dilma quebrado. A pior presidente da história do Brasil, foi por especialistas, foi Dilma Rousseff. E o Michel Temer pegou, deu uma alavancada em Bolsonaro, deu continuidade, mesmo com pandemia, mesmo com desastre, mesmo com crise hídrica, mesmo com guerra da Ucrânia e Rússia. Acabou a guerra já. Com tudo isso, Bolsonaro conseguiu alavancar o Brasil e colocar o Brasil como um dos países que mais cresceram durante a pandemia. Buiú, por favor, Buiú. A vantagem de fazer parte desse programa é que a gente rememora determinadas coisas que alivia e deixa feliz o nosso coração. Quando eu vi o Samuel falar em Tarilândia, que fica ali na linha 630 do Jaru, Tarilândia fez parte da minha vida. Tarilândia é distrito Jaru. Quem demarcou, quem deu a estrutura de uniformidade, o projeto urbano de loteamento de Tarilândia foi eu.
E, na época, o primeiro administrador de Tailândia foi o enfermeiro Sou Exaltino, ali no postinho, tinha mais abaixo o restaurante do Seu Sal. Dali eu pude trazer um menino com Genovalgo, primeira vez que eu ouvi falar nisso, um moleque forte pra caramba, ele não andava porque tinha as pernas tão tortas, e esse moleque, ele e a mãe dele, ficou 1 ano na minha casa aqui em Porto Velho. Fui fazer um trabalho em Machadinho, também tive a oportunidade de trazer Iraci, que o pai dela falou, leva, se morrer o senhor enterra por lá mesmo, que nós não temos condições, e a Iraci passou... A Iraci passou 14 anos na minha casa. O Buiú gasta 10 minutos falando nada a ver com o tema. Então, Aí quando começa a falar, já esgotou o tempo. Aí fica difícil fazer um programa, a gente tem que ser preciso. Na hora que for a fala... Por que tu fala besteira aqui no programa então, Ricardo? Já que Besteira tu é pra tão preciso. ti, mas eu consigo agradar um público fiel a esse Tu programa. tá agradando, tu quer agradar os outros, né? Agrado, quer agradar. por favor, a Buiú. gente tá aqui pra agradar Por o favor, público. Buiú, Se tu conclua. não faz, se tu não se esforça Por pra favor. fazer um programa de qualidade, a gente precisa entrar no tema, discutir Corta o e microfone do Ricardo, apresentar. fazendo favor. Corta o microfone dele, por favor. Buiú, Tá, conclua. muito obrigado pela sua deselegância, Ricardo. Porque quando a gente fala de vida, a gente fala do Estado. Você é tão novo, você não conhece o Estado e você odeia pobre. E quando a gente começa a falar sobre Se eu vida, for odiar pobre, eu odeio minha família. Aqui tu não conhece minha família? Tu não sabe se eles são ricos ou pobres. É uma acusação leviana tu falar que eu odeio pobre. Porque minha família, a minha origem é de pobre. E até hoje, 90% da minha família é pobre. Por que tu fala isso? Ok. Isso é uma ofensa leviana. Por favor, é uma Buiú, ofensa que conclua. nada contribui com esse debate. então por você é favor. o Denorex, parece, mas não é. Então, eu falo o seguinte, quando o Ricardo fala, eu trabalhei no INCRA, eu fui um homem intrinsecamente ligado ao campo. As pessoas hoje que estão no campo aí, eu entrei foi dentro da picada. Eu não entrei de carro como vocês entram, vendo as lavouras de soja, esse mar de soja. Quando se fala nessa questão dessa CPI do MST, estão querendo punir o homem que tem calo nas mãos em cima do indivíduo que tem um mar de terra, um latifúndio que nunca vem na terra e é um só. Quando se fala de ricos, aí os donos desses mares de terra, e tentam impingir em cima de um coitadinho que quer apenas um pedacinho para fazer agricultura familiar, que é agronegócio também, e que deve ser respeitado e que é muito rentável, porque o agronegócio... Buiú, agora fala o seguinte, Não, você já falaram fez... demais, você vai falar na tua não, vez. eu vou dizer, você Fala na tua realmente, vez. você chegou em 1970, Fala você aqui, meu foi filho. a pessoa Fala na que tua vez. teve lá esses assentamentos, Fala na realmente tua você vez. fez, mas isso foi no governo militar. Fala não na foi tua no vez. governo Lula, Mas não. é, o goleiro Se militar você que- não tem conhecimento do tema, se você não sabe o juro, o que não temos aqui não tem nada a ver com 1970, não. Na época do governo militar. reforma não. agrária, Nós tá fazendo fizemos reforma reforma agrária agora, de 2002 para cá. Se adetém o tema, doutor. Ok, Buiú, por favor. Esses caras Doutor ficam... Feijoada. Esses caras ficam falando em reforma agrária, reforma da... Puta que pariu. Não existe Olá, reforma doutor Feijoada, agrária, fale não sobre o existe. assunto. Por favor, corta o microfone do Chico Holanda. Primeira vez que eu tô pedindo para cortar o microfone do Chico Holanda. Tá difícil o programa hoje. Os Corta o caras microfone dele, por favor. reeditaram através de um título provisório uma coisa que há muito tempo o governo militar fazia, que era LO, licença de ocupação. Não tem validade nenhuma. E o papel é tão grosso que não serve nem para ir levar para o banheiro para limpar. Você está entendendo? Então não adianta os caras virem com essa bobagem, deu maior título. Título que serve para quê? Não serve para você fazer um financiamento. Não te fixa na terra se você não cumprir as regras do cadastro técnico do INCRA. E quando eles falam que é por INCRA fazer um levantamento, tomara que faça um levantamento decente. Tomara que vá nessas terras griladas dos grandes sojeicultores que estão aí, que grilou terra pública, certo? E que transforme elas terra legalizada para poder fazer a verdadeira, mas a verdadeira mesmo, reforma agrária. E se precisar contar comigo, porque eu não acredito que haverá um cadastro técnico honesto, porque ainda, E você, viu? eu não Ele acredito. tá certo, viu? Eu não Você acredito. acredita no O governo INCRA, dele. o Ele INCRA, não acredita no eu não governo acredito. O INCRA vai ter que dotar no Pará, Rondônia, Amazonas, de técnicos desvinculados da região para poder fazer esse levantamento.
Eu estou falando isso porque eu vivi dentro do sistema. Tu viu na época A corrupção, a a corrupção, mais 90 anos. a corrupção. Quando fez isso, tu tinha 20 e poucos Ai, eu anos. quero meu tempo. Tu tinha 20 e poucos anos. A corrupção. Na época lá era máquina de escrever manual, aquela manual que tu fazia ainda. Viu? Mas não Por- pode desmerecer. não, Por favor, gente, deixa o Buiu concluir. Buiu, conclua, por favor. Conclua agora, conclua. A história da pedra lascada. A corrupção nesses estados, principalmente concernente à coisa H, é tão grave, é um câncer tão grande como o tráfico de droga. Então tem que vir gente diferente para fazer isso. Porque as pessoas que estão assumindo os órgãos de terras aqui são os mesmos de antigamente. Infelizmente. Certo? Ah, E então aqui em você Rondônia, faz parte. Então e você aqui, tá- e aqui você em tá Rondônia, assumindo, então, eu vou mandar um que vocês recado. fizeram Eu vou mandar um de recado. corrupção, Eu vou você mandar. tá assumindo aí. E aqui em Antigo, Rondônia, antigo. aqui em Rondônia, eu vou mandar um recado. Quem está mandando no INCRA hoje é o doutor Confúcio Moura. Quem está lá no INCRA, eu vou mandar um recado. É meu amigo Flávio, que dormiu num quartinho comigo, lá no Jaru, dormia em rede, comia batata frita e bife que eu fazia lá comigo. Flávio, honra o nosso tempo, honra a nossa dignidade. Seja honesto aí onde você está. Flávio foi prefeito de Machadinho, o primeiro Conheço o prefeito de Flávio. Machadinho. Conheço.